Onde? Onde? Não, acho que não tá ali, não. Ali. Olá, gamers. Sejam bem-vindos a mais um Jogando Offline. Eu sou o Pena. E eu sou o Sergião. E hoje a gente vai desvendar os mistérios de Arkham Horror. Então, Sérgio, tem que te falar uma coisa. Fale. Lembra quando a gente fez a resenha do Other Sign, aquela coisa era fim do mundo, aquele clima festa, né? Tudo vai acabar? Eu achei umas coisas no baú do meu avô. Esse símbolo aqui, junto dentro de um livro. E era um livro de conjurações. Boa ideia, né? Ah, era fim do mundo, né? Por que não? E eu conjurei. Nyarlathotep. O das muitas formas. E aí, deu certo? Então. Necronômico zoado. Ele tá vindo aí. Então, meu, sela esse portal, né, cara? Você refaz o ritual aí. Então, mas o livro se foi. Putz, grila. Então, isso quer dizer uma coisa, né? Que a gente vai ter que resolver isso na mão. Sabia que você era dos meus. Arkham Horror é mais um jogo com a temática do Howard Philip Lovecraft, escritor do século 1920 ali, que fazia histórias macabras sobre criaturas vindas do espaço, de eras antigas. Dos Cthulhu-mitas. Os mitos cthulhianos e tudo mais. E é um jogo que foi lançado em 2005 pela Fantasy Flight. Né, ele é o primeiro jogo da série, foi ele que abriu, né, a série de jogos Arkham Horror Files. Que o Other Sign faz parte, e tem alguns outros que ele já tem na linha e tudo mais. É verdade, é um jogo tão inspirador, né, que criou uma linha. Sensacional. Muito bacana. A história se passa em 1926, na cidade de Arkham, que é uma cidade aí dos livros dele. Dos livros dele. E os personagens, os jogadores são personagens dessa cidade que começam a ver coisas bizarras acontecendo e resolvem investigar. Eles têm que resolver esse assunto. E aí o bichão tá vindo e eles têm que selar os portais. Exatamente. Essa é a temática. A ficha do jogo. É um jogo para 1 a 8 jogadores. Ele dura em média umas 4 horas para mais. É verdade. Se prepare para um jogo longo. A mecânica dele é um jogo cooperativo, rolagem de dados, muitas rolagens de dados. E você tem habilidades especiais de personagens. Ele tem uma complexidade elevada, não pela mecânica. A mecânica em si é simples. Você tem um atributo, você rola dados, enfim, você tem que vencer a dificuldade. Tudo resolve em dados. Né? Mas tem muitas minúcias de regra, muitos detalhes, como bichos que voam, e isso acontece, não sei o que, e isso deixa o jogo bem complexo. Você tem que ler o manual umas 3 vezes, e na hora do jogo você vai consultar o manual, você vai jogar errado algumas vezes. A gente jogou umas 2 vezes até acertar. É verdade. Então, isso é o que talvez atrapalhe um pouco, né? Podia talvez ser um pouquinho mais enxuto, simples, né, as coisas. Ele tem uma sorte elevada porque, é lógico, rolagem de dados sempre influencia em tudo, né? Você não gosta de rolar dados, não joga esse jogo. Sem chance. É uma rejogabilidade média, né? Bacana até. Porque você tem muitos tipos de cartas, você tem vários bichos diferentes, monstros, personagens, portais, enfim. Porém, todos os jogos... o objetivo do jogo é sempre o mesmo, sempre o mesmo. Gira em torno de fazer a mesma coisa, fechar os portais. E impedir o antigo vir. Não tem muito o que você inventar, né? Por mais que você... é diferente, vou pegar um personagem diferente, é aquilo. Então, depois de um tempo, ele começa a enjoar e é bom você comprar uma expansão. Dá uma mudada, né? Dá uma vida nova pro jogo e tudo mais. Tem muitas expansões que alteram regras, dão outros cenários. Bem interessante. Cara, como todo jogo da Fantasy Flight, esse jogo tem uma arte muito legal, né? As peças são de alta qualidade, as cartas são boas, as ilustrações são muito boas, mas ele tem alguns pontos que deixa a desejar. Um deles é o mapa, né? O mapa, eu não gosto desse negócio de quadrados ligados por linhas, assim. Eu acho que, tipo, você tem um mapa, podia ser o mapa da cidade mesmo, com as casinhas sendo a construção X e tal. Acho que seria mais legal. E tem as miniaturas, né? Porque no jogo vem esse negócio de papel, que você põe essa coisinha pra deixar de pé. Mas, Fantasy Flight podia colocar umas miniaturas. Eles já até têm pra vender o kit de miniaturas com todos os personagens e tudo mais, mas é separado e eles podiam colocar isso no jogo. O jogo base, já é caro, né? Por que não colocar as miniaturas? Né? Isso é o que eu acho. Tipo, isso pecou. É verdade. Vamos pra gameplay? Vamos resolver esse problema? Vamos resolver isso aí. Peraí, vamos pousar primeiro aqui. Aí, mais uma. Sem o chapéu, vai. Ai, que gostoso. Vamos lá, mais uma. Ah! Pessoal, a gente tá no meio de um jogo, a situação tá tensa.
Então vou mostrar pra vocês. A gente tá enfrentando o Nyarlathotep, o das 1000 formas. Então veja só, aqui ele tem umas habilidades especiais, a gente não vai explicar tudo, vai passar por cima, o jogo é realmente complexo. Senão o vídeo vai ter umas 15 horas. Mas o importante é notar aqui, ó, isso aqui vai mostrando quanto ele vai acordando os olhinhos, né? Ele tá em 6. Quanto mais portais abre, ele vai chegar. Chegou em 11, ele acorda e a gente se ferrou. Tem que enfrentar ele e é 13. Então, primeira coisa, eu estou interpretando o fotógrafo, Daryl Simmons. Eu tô aqui com o Joe Diamond, um investigador particular. E eu acabei de selar um portalzinho aqui na floresta. E quando a gente sela um portal, a gente coloca o Elder Sign para representar que aquele lugar não pode mais aparecer portais. Então agora eu vou mostrar para vocês a cidade. Essa aqui é a cidade de Arkham. E tem um monte de monstro aí, tá? Eles estão circulando, já tá um terror muito louco na cidade. Tem os portais abertos também. Primeira coisa que a gente faz no nosso turno é virar uma cartinha de mitos. Bom, ele diz uma coisa aqui, a família foi encontrada assassinada, estripada. A manchete do jornal. Manchete, é. O nível de terror da cidade aumenta em 1 ante essas notícias trágicas. Então a gente aumenta aqui, vai pra 3, só que vocês veem que tem uma cor diferente, isso quer dizer que algo acontece. É. Quando isso acontece, o General Store se fecha, né? O cara ficou com medo, a cidade tá alarmada, o cara fala, chega pra mim, vou embora. Eu vou embora. Além disso, um aliado da nossa pilha de aliados. Que é essa aqui. A gente escolhe um aleatório e ele vai pra casa com medinho também. Deixa eu ver quem que é esse vídeo. O professor Armitage. Ah, eu gosto desse cara. Uma pessoa muito estudada, né? O professor ficou com medo. Ele já é velhinho, ele já não... Foi embora. Vamos lá. Além disso, uma pista aparece em Unvisited Isle. Então vamos lá. Pega uma aqui. Coloca a pista aqui. Já tem 2 pistas lá. E um portal se abre no Graveyard, no cemitério. A gente pega um aleatório. Abre um portal pra onde? Pra Another Dimension. Outra dimensão. Toda vez que abre um portal, o antigo fica mais perto de acordar, ele ganha um olhinho. E um monstro entra no tabuleiro. Vou pegar um monstro aqui. O monstro a gente sorteia, tá? Tem um saco aqui, pega um monstro. Aqui. Um Baiaki. Monstro azul é monstro voador. Então ele entra aqui no lugar. E ele, olha, se tem algum personagem próximo, ele ficaria aqui, atacaria. Senão ele voa pro céu. E ele fica lá. Assim que qualquer personagem ficar de bobeira na rua, ele vem e ataca. Então ele fica no céu voando. A carta diz o movimento dos monstros. Monstros que tem o símbolo desse aqui, crescente, move pro branco. Então esse aqui, por exemplo, move pro branco. Ele vai pra cá. Rivertown. Os que tem cruzinha, move pro preto. Esse aqui, o Star Spawn, se move. Vem pra Southside. Exato. Tem mais algum? Não tem. A gente tem a fase de upkeep. O que significa a fase de upkeep? A gente pode fazer a manutenção das nossas habilidades aqui. Habilidades. Então, por exemplo, eu tenho Focus 2, eu posso mover minhas habilidades em até dois espaços. Então, vamos dar uma olhada nas habilidades. A gente tem velocidade e furtividade, luta e força de vontade, conhecimento e sorte. Se eu ando por um lado, eu aumento um deles e diminuo o outro. De fato, faz sentido. Se eu estiver rápido, eu não vou ser furtivo. Né? Se eu estiver lutando, eu não vou ter foco mental. E assim por diante. Então, eu posso mover até 2. Eu vou dar uma melhoria no meu fight. Eu tô achando que eu vou ter que enfrentar um monstro. Eu ando um pra cá. E eu vou dar um luck aqui. Deixar mais sorte do que conhecimento. Como eu tô afim de colher mais itens e tal, eu não tô me programando pra lutar. Então, eu vou abaixar o meu fight e aumentar o meu will. Eu tenho Focus 3, né? Eu posso mexer mais. E eu vou deixar balanceado aqui meu conhecimento e minha sorte. Beleza. Vamos pro jogo. Então, como eu ando 3, eu vou lá. O que eu quero fazer? Eu quero pegar essas pistas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3. Porém, você passou por um monstro, eu passei por um monstro, cara. Esse monstro aqui é um monstro muito difícil. Dá uma olhada nas estatísticas desse cara, velho. Eu preciso de 4 sucessos pra matar ele. Ele me dá 4 de dano físico, 3 de mental, só de olhar pra ele. Você morre. Ele ainda tem um monte de poder especial. A única parte boa é que ele é cego. Significa que é fácil esquivar. Obviamente eu vou tentar esquivar do monstro. Então eu tenho que fazer um check de furtividade. Sneak. Eu tenho 2 dados aqui. Eu tenho uma habilidade especial que o meu personagem é muito furtivo, então eu tenho mais 1, 3.
E ele, por ser cego, me dá mais um bônus, 4. Você vai jogar 4 dados. Eu vou jogar 4 dados e tenho que ter pelo menos um sucesso. Sucessos nesse jogo são 5 ou 6. Mais. É realmente difícil tirar um sucesso. Mas como ele é cego, eu tô... Se eu não tivesse tirado esse sucesso, era capaz de morrer agora. Consegui passar por ele, terminei o movimento. Pego as pistas. Agora vai você, Sérgio, faz o movimento. Cara, eu vou levar o Joe aqui pra biblioteca. Eu também tenho velocidade 3. 1, 2, 3. Tô a fim de pegar um item mágico ou um feitiço aí. Terminou a fase de movimento, a gente vai pra fase de encontros em Arkham. Então todo mundo que terminar numa locação vai sacar uma carta de encontro. Algo pode acontecer. Pega uma carta pra mim, Sérgio. Eu tô no azul, é isso? Pega uma azulzinha aqui, a gente vira. Eu tenho uma habilidade especial. Eu pego 2 cartas e escolho uma. Então melhor ainda, hein? Sou um fotógrafo, rapaz. Pensando o quê? Você tá no Witch House. Tô na Casa da Bruxa. Ele vê esses 2 textos, né? Que é o que acontece quando tá na Casa da Bruxa. Quanto que acontece nisso aí que eu falo Isso aqui você sente que a casa tá falando e sussurrando o seu nome. Você perde 1 de sanidade. Ótimo, né? Escolhe essa. É capaz de eu escolher. Num jornal velho você aprende coisas horríveis e antigas. Role um dado. Perca esse número de sanidades, mas ganhe esse número de pistas. Tipo assim, eu troco sanidade por pista. Mas você pode arriscar muito aqui. Então. Tá vendo só? Claro que eu não vou arriscar, porra. A chance de eu morrer é enorme. Esse eu vou perder sanidade e não vou querer conhecimento, não. Vocês estão entendendo como o jogo é pesado o negócio? É difícil, velho. Perdi 1 de sanidade. Eu vou pegar um amarelinho aqui. Tô na library. Então, you doze off. Eu apago, eu desacordo e entro na Terra dos Sonhos, na Dreamlands. Caramba. Tem um encontro lá e volte imediatamente pra library. Então a gente vai ter um encontro na Terra no portal. Então, o que a gente faz? A gente vira essa carta aqui, eu pego aqui o efeito da Other, porque ela não está listada. As cordas parecem se estender para cima, para sempre. Mas o único caminho para escapar dessa situação é passar num teste de luta para escalar e retornar para Arkham. Se você falhar, você cai perdendo 2 stamina e aí vai ter que ficar aqui o final do turno. Tem que fazer um check de fight com -1. Me dei mão, hein? Só uso 2 dados. Ai, por favor, sucesso. Yes! Garoto! Então, ok, ele conseguiu, escapou, volta pra biblioteca. Pra library. E aí terminamos nosso turno. Vai começar um novo turno. Mas coisas horríveis acontecem, vamos descobrir. Os membros da estalagem observam a noite, ou seja, tá de boa. Todos os monstros na French Hill ou nas suas localizações voltam pro tabuleiro, pra caixa. Finalmente, né? Alguma coisa de boa tem que acontecer. French Hill é aqui, esse aqui vai e esse aqui vai. Ótimo, exatamente. 2 monstros a menos. Além disso, uma pista aparece no Science Building, só que olha só, já tinha um portal. A pista se vai pelo portal, a gente perde a pista. Adoro quando isso acontece. E abre um portal em Unvisited Isle. Cara, além disso, a gente perdeu 2 pistas que estavam no Unvisited Isle. Mais um olhinho. Antigo. Olha lá, já tá acordando, viado. Os monstros aparecem e depois tem que mover. Um voador, tá? Ele vem pra cá. Vamos mover os monstros. Bolinha vai pro branco. Não tem bolinha. Quadrado e losango vai pro preto. Ó, então, quadrado anda aqui. Só que como ele é voador, ele não anda. Ele vai pro céu. E esse aqui é vermelho, ele anda 2. Então ele vai pros pretos. Seta preta. 1, 2. Passou perto, hein? Passou batido. A gente pode ajustar aqui, né? Eu não vou ajustar, não. Não, eu tô de boa também. Eu ia buscar as pistas lá, mas foram engolidas pelo portal maldito. Melhor tentar pegar mais item, cara. Sei lá. Eu vou aqui, ó. 1, 2, 3. No The Unnameable. Eu vou entrar no portal pra selar esse aqui. Eu sou automaticamente sugado e entro na outra dimensão. E agora eu vou ter que passar por esses 2 desafios para poder voltar e ter a chance de fechar o portal. Vou pegar o verdinho aqui. The Unnameable. Você encontra Eric Coach. Achei você. Aê, agora temos um aliado. Ganhei um aliado. Esse não fugiu. Esse aqui é legal, porque ele me dá 2 de velocidade, não perco sanidade from the Nightmarish ability dos monstros. É minha vez, eu estou na outra dimensão e eu vou ter um encontro na outra dimensão. Ah, garoto. Vamos ver. A parede de obsidiana se recusa a abrir. Passe num teste de fight -1
ou fique aqui lutando no próximo turno. Eu tô com fight alto, 4, 3. Ah, passei! Aqui, ó, sucesso. Próximo turno, rapaz! The Festival. O festival começou, os cultistas e baiaquis têm as suas resistências aumentadas em 1. Os monstros ficaram mais parrudos. Não tem nenhum cultista nem baiaqui aí, mas essa carta fica em jogo. Clue, Historical Society, vamos lá. A sociedade histórica é sugado para o abismo. Parece um portal em Woods. Yes. Já tá lacrado, não acontece nada. Essa é a vantagem de trancar o portal. Se a gente não tivesse selado, apareceria outro e o antigo acordaria. Cruz anda pro branco. Esse aqui. Ele vai pra aqui. Crescente vai pro preto. O maníaco fica andando. Tô na outra dimensão, cara, é bom eu dar uma ajustada. Você quer ajustar alguma coisa, Sérgio? Não, vou manter do jeito que tô. Sua vez, movimento, Sérgio. Agora eu tô com movimento 5 por causa do meu aliado, né? Eu vou pra estação de polícia, mas antes eu tenho que passar pelo maníaco. Eu acho que é melhor a gente dar uma esvaziada nessas ruas, hein? É bom mesmo. E é um então bicho fácil. Eu vou lutar com ele, então. Então vamos falar como que é o combate, olha só. Se o Sérgio tivesse esquivar, ele tinha um -1, mas ele quer lutar. Primeira coisa, deixa eu pegar um outro monstro pra vocês entenderem o drama. Primeira coisa que você faz quando você encontra um monstro é fazer um check de sanidade, de terror. Pra ver se você sobrevive olhar o monstro. Esse monstro aqui teria um check de 0 de sanidade. Se você falhar, você perde 3 de sanidade. No caso, como ele é um maníaco, ele não é um ser extraterrestre nem nada, você não precisa fazer esse check. Agora, você está enfrentando ele fisicamente, Sérgio. Você vai ter que fazer um check de combate com um bônus de +1 e você tem que tirar um sucesso, que é essa gotinha aqui. Se você falhar, você toma 1 de dano. Eu tenho 3 de fight, mas eu tenho uma pistola automática. Isso me dá +4 de combate, então eu posso jogar até 7 dados. Aí, eu já consegui um sucesso, só pra garantir. Nossa, foi em cima. Quando você mata um monstro, ele fica como um troféu pra você. E depois você pode trocar esses troféus por coisas boas, por itens e tal. Só que você não pode continuar, você vai ficar eu sei, eu fico preso na cidade. Vai ficar preso na cidade. Putz. Ih, lá vai vir um cara do céu. Um monstro. Agora sou eu. Eu tô aqui, vou fazer mais um. Eu passei pra cá e agora eu vou fazer mais um encontro. Vira uma boa. Passe no cheque de sorte para encontrar alguma coisa para se defender. Pegue a primeira arma dos itens comuns. Eu tenho um dado e eu vou ter que ter muita sorte. Ah, garoto! Me dá um item lá, Sérgio. Comum, né? É, o item comum. Um item comum. Dark Cloak. Mais um pra esquiva. Galera, tamo quase lá, vira mais uma carta. The Chill of the Grave é um environment também. Todos os monstros mortos-vivos ficam mais fortes, tem a sua resistência aumentada em 1 e ele sobrepõe essa outra aqui. Uma pista aparece no Science Building, mas não dá pra aparecer porque tem portal. E aparece um portal no Unvisited Isle. Quando aparece um portal no lugar que já tem um portal, não pode aparecer, então tem um surto de monstros. Todos os portais despejam um monstro, ou seja, lotou. É essa hora que tudo dança, né? Um fantasminha, um warlock, cultista, esse aqui, mais um ali. E acabou. O problema é que lotou a mesa. 6, 7, 8. Não pode ter 8 monstros. São 5 monstros, são 3, né, que tem que tirar. E aí esses monstros vão pro outskirt. E lotou o outskirt. Lota o outskirt, ferrou. Aumenta o terror track. Esvazia o outskirt, os que sobraram ficam lá e perde um aliado. Richard Upton Pickman. O Pickman. Monstros que estão cruzinha, vai pro branco. Rip, meia lua. Tem aqui, preto. Meia lua. Esse monstrinho que tava voando. Ele vem na rua e vai até você. Faz de upkeep. Vamos lá, eu vou deixar um fight alto. Claro. Você vai lutar com o monstro aí, hein? Sim, vou aumentar um pouco o meu fight. Eu já andei 2 aqui, vou andar mais aqui. Você tá sem sanidade, hein? Não é lore, é o Will. Então eu aumento. Eu tô ali preso, você luta com o monstro. Cara, eu vou tentar invadir, porque ele tá muito foda. Toma, seu Haunted of the Dark. Agora anda pra onde você quer. Eu vou subir lá pro Arkham Asylum, porque eu tô precisando de sanidade. Veio pra cá. Agora, o meu personagem que estava aqui, ele volta da viagem muito louca que ele fez. Quando a gente volta, eu ponho um marcador para mostrar que eu já fiz a visita muito louca e agora eu tenho a chance de fechar o portal. Primeiro fecha, depois sela. Então, primeiro para fechar, eu tenho que passar num teste de fight modificado por isso aqui. Então, 0. Pode ser lore também. Eu escolhi fight porque o meu fight é maior. Você pode selar pela força ou pelo conhecimento. E eu consegui selar pela força. Fechou, né? Fechei o portal, ele vem pra mim como um bônus, que eu posso trocar nas Casas Bahia.
E aqui a gente fecha... pra selar, o que eu tenho que fazer? Tenho que gastar 5 Clue Tokens, que eu já tinha guardado. Né? São pistas que eu acumulo durante o jogo. Eu descarto elas e a gente sela mais um portal. O que eu posso fazer com Clue Tokens além de selar portal? Também você pode rerolar qualquer cheque que você fale, né? Você pode colocar um dado a mais na parada. Vamos supor que eu tivesse rolado aqui 3 dados, sei lá, falhei nos 3. Aí eu falo, opa, rolo mais um e passa. Para isso que serve o Clue Tokens. Além disso, se a gente tivesse perdido toda a nossa sanidade, a gente ficaria louco. Se tivesse perdido toda a nossa estamina, a gente ficaria ferido. Qualquer uma dessas situações, nosso personagem ele vai perder um turno, ou se recuperando no hospital ou se recuperando no asilo. Oi, Sérgio. Oi, doce de leite. Outra coisa que pode acontecer é a gente morrer, ser devorado mesmo. Aí tem que pegar um personagem novo. Né? Mas são raras as coisas que devoram. Quando um monstro te devora. E vamos supor que era o último portal e a gente venceu esse monstro. Mas só que não é. Mas não é. Gente, não dá pra explicar todas as regras. A gente deu só uma zapiada, porque o jogo é bem longo e complexo. Valeu! Isso aí deu um trabalho, hein, Sérgio? Nossa, nem me fale. Bom, Barcan Horror, como vocês puderam ver, é um jogo que tem um perfil mais gamer. Juntar a galera, né, os amigos, e ficar uma tarde inteira jogando a bagaça. Exatamente. Pra quem gosta de jogos bem densos. Ele é um jogo, né, por isso, longo. Bem longo. Mas talvez a parte legal dele é que ele é desafiador, né? Cara, sim, cara. Eu acho que esse é o único jogo que o sentimento de impotência é presente o tempo inteiro. Cara, parece que nada vai dar certo, cara. O tempo todo ele agoniante, tipo, tensão atrás de tensão. Você fecha um portal, abre em 2. Às vezes tá sem monstro, tá tudo bem, cai 30 monstros no tabuleiro, cara. E não, é onde no portal que você quer fechar. Esse clima dos livros do Lovecraft, né, meu? Que tipo. Os personagens não são nada perto das entidades, né? As entidades são muito mais poderosas. Você não pode enfrentar um monstro sem arma nesse jogo. Esse clima passa muito bem nesse jogo. É verdade. Outra coisa, talvez, ruim dele é que ele depende do idioma, né? Porque cada cartinha, né, meu? Tem uma regrinha diferente, uma coisinha que você tem que saber ler em inglês pra. Inglês, né? O tempo todo. Então, se você não sabe ler inglês, tipo, você pode acessar o site Redomanet lá, eles têm uma parte de traduções, eles têm o jogo vai na inteiro parte para impressão, né? Para impressão. Cara, tem as cartinhas traduzidas, tem os manuais e tal. Você pode imprimir a cartinha e colocar junto com... No sleeve, na capinha da carta, né? Vale a pena. Lá também você vai encontrar várias outras coisas legais, análise de jogo, reviews. Tem o Ludocast, né? Que acho que é o mais legal que tem lá. Às vezes eles fazem com convidados e tal. E a gente foi convidado para fazer um Ludocast. Se vocês quiserem conferir, aqui embaixo a gente vai botar o link do nosso vai lá, dê umas risadas, é bem divertido. Dicas de estratégia, Sérgio. Cara, manda uma boa aí. Esse jogo é muito importante a conversa entre os jogadores, né? Por isso ele é cooperativo. Cara, decidir junto os personagens... Tipo, já traçar uma estratégia daí, tipo, você é bom de luta, então você vai cuidar dos monstros. Eu vou pegar a pista e vou fechar portal. Exatamente, cara. Use as habilidades dos personagens é fundamental pro jogo, né? E outra coisa importante falando em portal, se você vai fechar um portal, aproveita e lacra ele. Você tem duas opções, né? Ou só fechar, ou lacrar. Fechar e lacrar. Se você só fechar, você está dando chance pro tabuleiro. Você pensa assim, mas aí eu abro o portal de novo, eu fecho de novo. Mas isso não é verdade, né? Mas cada portal, o antigo ganha mais um contador que traz ele mais perto de aparecer. Então, cara, sele o portal que é importante. Se você tiver muito portal aberto e você não tem Clue Token, né, pistas para fechar, deixa aberto. Vai sair muito monstro, mas monstro você normalmente dá um jeito no terror track ali, você vai controlando. Mas esse track aqui de perdição realmente é complicado, vai acordar o bicho, não tem jeito. Tipo, também é importante lembrar, sempre tenha itens e feitiços e abasteça bem seu personagem antes de entrar em alguma coisa, porque... Cara, se você entrar despreparado, você vai morrer. Cara, o último jogo, eu tava assim, faltava 2 portais, eu fui feliz, entrei no portal. Não, mas eu não me toquei. A questão é que eu não me toquei. Eu entrei no portal, feliz, eu ia selar, eu já tinha os Clue Tokens, só que eu tava com 1 de sanidade. Esse é o erro, cara. Você não vai no portal se tem 1 de sanidade. Você vai primeiro no sanatório, dá um tratamento mental. Conversa com o psicólogo. Conversa com o psicólogo. Então não sejam idiotas, não dá chance pro Cthulhu, né, cara? Cara, e pra isso, cara, explorar bem a cidade, né, as lojas e tudo mais, é muito importante.
Cada lugar tem uma indicação do que esse lugar dá, né? Se é um item, se é feitiço. Normalmente, alguns é... têm um poder especial, né? Você pode fazer uma coisa especial só naquele lugar. Use isso a seu favor, venda os troféus de monstros que você compra, porque é só assim que você vai conseguir dar um upgrade ali do seu personagem para enfrentar todos os negócios. Prós e contras de jogo rápido. É imersivo, desafiador, emocionante. Muito emocionante. E muito fiel ao tema, né? Tem uma adaptação muito boa ao tema Lovecraftiano. Sim. Os contras desse jogo como a gente falou, ele é muito longo e por isso ele é cansativo, né? Esteja preparado para esse jogo. Se prepare, né? É essa coisa mesmo. Exatamente. Vou fazer Arkham Horror. O fator sorte, por ser dados, é muito presente e isso... se você tiver com azar, é muito frustrante. Você se sente, sabe, sei lá, você sente que está perdendo seu tempo. E depende do idioma. Exatamente. Cara, pra melhorar um pouco esse clima do jogo, né, que às vezes fica um pouco repetitivo, cara, você tem várias expansões, eles lançam acho que uma por ano. Todo mais, ano né? lança expansão, é muito legal, tem várias. Cada expansão, além de trazer os elementos do jogo, que são os personagens, cartas, portais, não sei o quê, eles trazem uma peculiaridade, uma regra, um lance. Tem um que se passa no porto, tem outro que o museu tá itinerante. Vai aumentando um pouco a cidade e tal, né? Cara, vale a pena, é muito bacana. Dá uma sobrevida, né, pro jogo, acho que é isso que é legal. Então vamos dar as notas. Notas! Eu conjuro 4 dados. São 4 dados porque eu gosto muito do jogo, mas ele só não ganha mais, na minha opinião, por ser muito longo. Então, você fala, às vezes numa tarde inteira que você poderia ter jogado 2, 3 jogos, você joga só um jogo, né? Só acho que é por isso mesmo. Eu concordo plenamente com você nesse ponto. O jogo é bem legal, ele é divertido, apesar de ser desafiador assim. Mas, cara, se ele fosse mais curto, eu acho que a nota dele seria maior. Daria pra... É verdade. O resto você já sabe. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, manda comentário, participa, interage com a gente. A gente tá sempre de olho. Tem promoções sempre, todo dia tem promoção. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos fechar mais portais. Vamos por ali. Por ali. Então, galera, nosso próximo jogo será... Um chocolate ali! Aonde? Estou armado! Não, eu estou armado com Bang the Bullet. Cara, como é que não acabou? Já foi 6 portais, não foi? Foi, lacramos 6. Teve Caverna primeiro, depois foi a Casa da Bruxa. Cemitério. A Ludoteca. Você foi na Ludoteca, você não eu fechei a Ludoteca, mas você que disse que ia ser lá. Não, eu não tinha clue suficiente, cara. Não, como... Não! Volta, Carlos! Volta, Carlos! Eu acabei de comprar isso aqui! Game of Thrones! Tô lindo!